Todos temos direito a um lar seguro e estável. E quando esse direito é respeitado, todos saem ganhando. Não venho com outra intenção além de tentar desesperadamente ajudar as pessoas que precisam. A família real britânica já enfrentou sua cota de controvérsias, infidelidades, acusações e abdicações. Mas nada poderia ter preparado a monarquia para o escândalo que não surgiu dos muros de um castelo, mas sim da boca de uma criança. Tudo começou como uma inocente reunião familiar, com a luz do sol iluminando os jardins perfeitamente cuidados, risadas vindo da área de recreação das crianças reais e uma sensação de serenidade, ainda que breve, envolvendo a instituição. Mas o que aconteceu naquela tarde desencadeou uma das disputas reais mais carregadas emocionalmente dos últimos anos, colocando sangue contra matrimônio, dever contra favoritismo e, o mais chocante, a princesa Charlotte contra a própria neta de Camila. Segundo fontes internas do palácio, o incidente ocorreu em uma celebração privada, da qual participaram membros seniores da realeza e seus filhos. Algo mudou durante as festividades. De acordo com testemunhas, a neta de Camila dirigiu-se a Charlotte, que já começava a afirmar sua posição como filha do futuro rei e da futura rainha. Com comentários sarcásticos aqui, zombarias cruéis ali. Mas não era apenas brincadeira. Um funcionário descreveu o comportamento como cruel e intencional, o tipo de atitude feita para ferir, não para rir. Momentos depois, viu-se a princesa Charlotte chorando, agarrada à mão da mãe, com o rosto avermelhado e trêmulo. Kate, que sempre protegeu com extremo cuidado seus filhos dos olhos do público e das intrigas internas do palácio, estava visivelmente abalada. No entanto, foi a reação do príncipe William que abalaria as estruturas da monarquia. Em uma decisão inesperada, William revogou os privilégios reais honorários da neta de Camila, que até então eram aceitos sem protesto público. Ela não teria mais acesso às residências reais. Não seria mais convidada para atos cerimoniais. Não haveria mais reconhecimento silencioso dentro da hierarquia do palácio. A mensagem foi clara: não toque na minha filha. A decisão foi ousada, sem precedentes e profundamente pessoal. Camila, segundo se comenta, ficou furiosa. Encarou aquilo como algo muito além de uma simples ofensa. Para ela, foi um ataque direto ao seu sangue, uma humilhação infligida por seu enteado, um homem que ela acreditava ter aceitado seu papel. O rei Charles, dividido entre a lealdade à esposa e ao herdeiro, manteve-se em silêncio, temendo que mais dissensões enfraquecessem ainda mais um reino já frágil. No entanto, para o público britânico, a decisão foi compreendida com clareza. Não se tratava apenas de títulos e política palaciana. Tratava-se de proteger uma criança. E aos olhos de milhões, William e Kate fizeram o que qualquer bom pai faria. Defenderam sua filha com firmeza e sem pedir desculpas. Assim, um comentário infantil se transformou em um acerto de contas real. Um que poderia alterar para sempre a dinâmica de poder dentro da Casa de Windsor. Era para ser uma reunião tranquila, um dia quente de verão nos jardins privados do Castelo de Windsor, onde os membros mais altos da realeza e seus filhos poderiam escapar das câmeras, da imprensa e das pressões do dever. Todas as versões indicam que a ocasião foi informal, um evento exclusivamente familiar, organizado pelo próprio rei Charles. Não havia títulos oficiais nem vestes cerimoniais, apenas um clima de piquenique com mantas na grama, brincadeiras ao ar livre e alguns copos gelados de spritz de flor de sabugueiro, servidos por lacaios sorridentes. Mas mesmo dentro da aparente proteção daqueles arbustos reais, antigas rivalidades borbulhavam sob a superfície, e tensões ocultas jamais se dissipavam por completo. E foi ali, entre partidas de croquet e sanduíches de pepino, que ocorreu o momento decisivo, o que transformou uma tarde qualquer em um escândalo palaciano. No centro de tudo
estavam as crianças reais. O príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis brincavam perto dos canteiros de flores, sob o olhar atento da mãe, Kate, e de alguns discretos membros da equipe. As netas de Camila, especialmente Lola Parker Bowles e Elisa Lopes, também estavam presentes, já que haviam começado a participar de eventos reais ao lado da avó, desde que Camila se tornou rainha consorte. Embora legalmente não façam parte da realeza, os netos de Camila têm sido gradualmente empurrados para os limites da sociedade real. Sua presença na coroação de 2023, por exemplo, chamou atenção, pois participaram das procissões formais, com Elisa voltando aos holofotes após ter sido dama de honra no casamento de William e Kate em 2011. Muitos acreditavam que Camila queria garantir à sua família um lugar simbólico à mesa real. No entanto, agora os informantes dizem que, por trás dos sorrisos e das oportunidades fotográficas oficiais, vinha se desenvolvendo uma corrente silenciosa de conflito entre as crianças, ou mais precisamente, entre suas famílias. Naquele dia fatídico, Charlotte, já com 9 anos, conhecida por sua confiança, rapidez de raciocínio e impressionante semelhança com a avó, a princesa Diana, mostrava-se comunicativa e alegre com as outras crianças. Tudo parecia descontraído, até que deixou de ser. Testemunhas afirmam que uma das netas de Camila, acredita-se que tenha sido Elisa, fez um comentário especialmente cruel sobre a aparência de Charlotte, zombando da maneira como ela fazia reverência ou do modelo de roupa que usava, escolhido pessoalmente por Kate. Outro relato aponta que ela teria dito: "Sua mamãe só finge ser rainha. A minha é a verdadeira." O que começou como uma demonstração infantil de coragem tornou-se completamente inaceitável. Um membro do staff real descreveu a reação de Charlotte como totalmente devastada. A jovem princesa, que normalmente se mostra tranquila e segura, parecia assustada e correu para os braços da mãe chorando. Kate rapidamente a afastou do grupo, consolando-a com uma proteção apaixonada que não passou despercebida. Mas não foi apenas Kate quem percebeu. O príncipe William, que conversava com seu pai a certa distância, interrompeu a frase ao ver Charlotte agarrada à mãe. Após um breve, porém tenso, momento de troca de palavras entre William e Kate, testemunhas afirmam que o príncipe dirigiu-se imediatamente aos responsáveis pela supervisão, exigindo um relato completo do que havia ocorrido. Segundo fontes internas, o ambiente ficou tenso. Camila desviou o olhar, alegando não ter visto nada, enquanto outros convidados trocavam olhares desconfortáveis. As risadas que antes preenchiam o jardim desapareceram de repente. Um assistente declarou depois: "Houve uma mudança imediata. Todos pareceram perceber que algo sério tinha acabado de acontecer." A expressão de William dizia tudo. Ele não iria deixar isso passar em branco. Muitos não sabiam naquele momento que essa não era a primeira vez que algo assim acontecia. Em encontros anteriores já haviam sido feitos comentários sutilmente ofensivos, como quando os netos de Camila aparentemente faziam observações depreciativas sobre as regras de mídia impostas aos filhos dos Cambridge, ou zombavam do estilo formal de criação adotado por Kate. Até então, tudo havia sido ignorado ou minimizado, mas dessa vez, com Charlotte chorando e a ofensa sendo pessoal demais, o príncipe William chegou ao seu limite. As sementes de uma divisão real foram plantadas silenciosamente naquele dia no jardim, e, com uma única palavra ferina e o coração partido de uma criança, estavam prestes a explodir em uma crise de grande escala. Catherine, princesa de Gales, sempre foi a personificação da serenidade. Controlada, elegante e firme, mesmo sob os holofotes mais implacáveis. Mas por trás dos sorrisos doces e dos tailleurs sob medida, existe uma mãe disposta a ir até as últimas consequências para proteger seus filhos.
E naquela tarde ensolarada em Windsor, quando sua filha correu para seus braços chorando, algo mudou em Kate. Uma linha havia sido ultrapassada. Segundo fontes próximas à princesa, no momento em que Charlotte soluçou no ombro da mãe, a atitude de Kate mudou por completo. A consorte real composta desapareceu. Em seu lugar surgiu uma mãe furiosa, protetora e absolutamente relutante em aceitar o que acabara de acontecer. Ela estava completamente tomada pela indignação. Um assistente do palácio comentou: "Nunca havia assim." Não foi apenas o insulto. Foi o desprezo, a arrogância e o fato de que alguém do círculo de Camila achou que poderia falar com Charlotte daquela forma e sair impune. Kate rapidamente retirou Charlotte da reunião no jardim, conduzindo-a para dentro do castelo com uma autoridade tranquila, porém firme. Informantes acreditam que houve um confronto privado que abalou o pessoal do palácio. Aparentemente, Kate exigiu conversar com Camila em particular, longe dos ouvidos das crianças e dos olhares públicos. A rainha consorte, alheia à gravidade do episódio, tentou minimizar a situação, classificando o ocorrido como coisa de criança. Em seguida, teria acrescentado, num tom que muitos consideraram condescendente: "Não devemos ser tão sensíveis com briguinhas de parquinho, querida." Essas palavras acenderam o pavio. Segundo 2 membros próximos do staff, Kate reagiu com uma fúria fria. Deixou claro que não era a primeira vez que um dos netos de Camila se comportava de maneira passivo-agressiva com sua família, e que a humilhação mais recente era simplesmente inaceitável. Advertiu Camila de que haveria consequências se o problema não fosse tratado adequadamente, dizendo: "Isso não é só por causa da Charlotte. Isso é sobre respeito, e está claro que sua família não entende o que isso significa." E dessa vez, Kate não estava sozinha. A princesa Anne, que discretamente já demonstrava reprovação diante da situação, supostamente apoiou Kate em privado. Anne teria instruído seus assistentes: "Você protege seus filhos, independentemente dos títulos que tenham. Nenhuma criança merece ser tratada assim." Foi uma reprimenda sutil, mas contundente, à falta de responsabilidade por parte de Camila. A fúria de Kate não foi escandalosa. Como tudo nela, foi calculada. Ela não procurou a imprensa nem criou um escândalo. Em vez disso, deixou claras suas opiniões para quem mais importava: William, os membros de alto escalão da Casa Real e o próprio monarca. E sua mensagem foi firme: "Se não defenderem minha filha, eu o farei, e não esquecerei quem cruzou os braços." Não foi apenas uma reação, foi um aviso. Por trás dos muros do palácio, Kate sempre foi admirada por sua firmeza silenciosa. Mas naquele dia, a equipe notou algo além: uma leoa protegendo seus filhotes. E naquele momento, qualquer esperança de que a família de Camila compartilhasse o mesmo status real que os filhos da futura rainha desapareceu. As luvas haviam sido tiradas. Kate não estava simplesmente protegendo os sentimentos de Charlotte. Ela estava defendendo o lugar de sua filha na história. O príncipe William sempre jogou a longo prazo, sendo diplomático quando necessário, reservado quando pressionado e incansavelmente focado no destino da coroa. No entanto, quando se tratava de seus filhos, especialmente da princesa Charlotte, a diplomacia deu lugar à ação. Após o incidente nos jardins de Windsor, ele agiu com firmeza. Na manhã seguinte, enquanto o palácio ainda fervilhava com rumores sobre as lágrimas de Charlotte e a fúria silenciosa de Kate, William convocou uma reunião privada com sua equipe de mais alto escalão. Sem câmeras, sem fanfarra real. Apenas uma reunião a portas fechadas no Palácio de Kensington, que desencadearia uma mudança sísmica na ordem real. Informantes asseguram que William estava calado, mas extremamente sério, com um tom que não permitia concessões. Apresentou os detalhes do incidente com precisão meticulosa,
sem poupar ninguém. Seu descontentamento não se limitava ao tratamento dado a Charlotte, mas também ao contínuo esforço da família de Camila em ultrapassar limites, beneficiando-se da proximidade com a realeza sem assumir responsabilidades reais. E então veio o golpe de efeito. William emitiu uma ordem direta. A neta de Camila, que se acredita ser Elisa Lopes, perderia todos os privilégios reais honorários. Seria removida das listas de convidados cerimoniais, seus privilégios dentro do palácio seriam cancelados, e ela estaria proibida de participar de futuros eventos reais onde as crianças estivessem presentes. Além disso, qualquer referência informal a ela como Royal Junior em documentos oficiais ou protocolos da equipe deveria ser eliminada imediatamente. A sala ficou em silêncio. Não era apenas uma ação ousada. Era algo sem precedentes. William deixou claro que não se tratava de um ataque pessoal contra uma criança, mas de uma defesa necessária do padrão real. Estar perto do trono não te torna parte dele. Supostamente declarou: a realeza é conquistada através do serviço e do dever, não pelo casamento, e certamente não por direito próprio. Ele encerrou com uma frase que, desde então, ecoa pelos corredores reais. Ninguém, não importa de quem seja a neta, pode maltratar minha filha e continuar fazendo parte desta instituição. O palácio tentou inicialmente manter a decisão em segredo, mas os repórteres reais são treinados para perceber conflitos, e a história vazou em menos de 48 horas. As manchetes explodiram nos tabloides. Após incidente com Charlotte, William despoja a neta de Camila de seu papel real. O futuro rei traça a linha. Família da rainha Camila excluída. Reação interna atrás dos muros do palácio. A resposta pública foi rápida e extremamente positiva. As redes sociais se encheram de elogios. Parabéns a William por defender Charlotte. Essa menina não é rainha, porque foi tratada como se fosse. Kate criou uma rainha. William a protegeu. Até os tradicionalistas, que normalmente evitam dramas internos da realeza, reconheceram que a decisão de William foi necessária e corajosa. Relembrou ao público e ao próprio palácio que a monarquia não é um passe livre para todos e que títulos não são brindes distribuídos em festas no jardim. Camila, por sua vez, estava furiosa, mas não conseguiu lutar contra a onda de apoio popular. E Carlos permaneceu em silêncio, sem ousar criticar o filho que logo tomaria seu trono e possivelmente sua relevância. William não reagiu apenas a uma afronta familiar. Redefiniu os limites da monarquia contemporânea, enfatizando que a autoridade deve ser conquistada, não herdada por associação. E ao fazer isso, lembrou ao mundo que a Casa de Windsor pertence ao futuro, e ele quer garantir que esse futuro esteja à altura de sua filha. Enquanto o público apoiava a ação firme do príncipe William, a rainha Camila desmoronava atrás dos muros do palácio. De sua perspectiva, aquilo não foi um gesto protetor típico da criação dos filhos. Foi uma humilhação, um ataque premeditado e calculado contra sua linhagem. Camila se sentiu completamente impotente. Pela primeira vez, desde sua controversa ascensão, a rainha consorte. Segundo fontes internas, a rainha explodiu em fúria ao saber da ordem de William para despojar sua neta dos privilégios reais. O pessoal de Clarence House descreveu o ambiente como tenso e explosivo. Um assistente chegou a comparar a cena a alguém percebendo em tempo real que sua influência acabara de ser revogada. Ao que parece, Camila percorreu a casa apressadamente, exigindo respostas e acusando a todos, incluindo os ajudantes reais e até o próprio Carlos, de terem a traído. Ela acreditava que sua família havia sido incorporada sutil e gradativamente ao círculo real, convidados para eventos, incluídos em sessões fotográficas e beneficiados com as corteses silenciosas que se estendem a quem está suficientemente próximo da realeza. E, de repente,
Com uma única assinatura do príncipe William, tudo isso desaparecera. De acordo com os relatos, ela confrontou Carlos imediatamente, insistindo para que ele publicasse uma declaração retratando-se da decisão. Mas o rei, sempre pragmático, recusou. Já está feito, teria dito ele. Está recebendo atenção demais. Interferir só pioraria as coisas. Segundo um cortesão, Camila desabou após essa resposta. Sentiu-se traída não só por William, mas também pelo homem com quem dividira décadas de sua vida. O mesmo que certa vez desafiou uma nação inteira por amor a ela. Para Camila, o silêncio de Carlos diante do que percebia como um ataque à sua família representava o abandono definitivo. No entanto, a ira de Camila não se dirigia somente a Carlos. Ela supostamente culpava principalmente Kate, convencida de que a princesa de Gales havia arquitetado toda a situação nas sombras. Ela está manipulando todos nós, teria dito Camila a uma amiga próxima. Sorria em público, apunhala nas costas em privado. Essa garota vai acabar com qualquer um que ameace o lugar dela. E ali estava, o antigo antagonismo ressurgindo. Camila passou anos tentando projetar uma imagem pública de harmonia com Kate, mas outros dentro do palácio conheciam a verdade. Sempre existiu uma corrente de frieza entre as duas mulheres. Camila, a sobrevivente do escândalo que chegou ao trono, e Kate, a digna futura rainha. Adorada pelo público e intocável por reputação, Camila agora se encontrava isolada, com sua neta expulsa do círculo real e sua influência diminuindo a cada hora. Seus aliados na imprensa, que antes haviam impulsionado sua reabilitação diante da opinião pública, permaneceram em silêncio. Até o pessoal começou a se afastar, percebendo que o reinado da rainha consorte havia chegado ao seu limite. Circularam rumores de que Camila considerava se afastar das aparições públicas, alegando problemas de saúde e estresse, mas fontes próximas acreditavam que era uma tentativa de gerar simpatia. Contudo, o povo não acreditou. A maioria viu através da narrativa. O Tribunal da Opinião Pública havia emitido seu veredito. Isso não foi um erro. Foi justiça. E William? Não hesitou. Não pediu desculpas. Continuou com seus deveres reais, imperturbável. Porque para ele, isso não era sobre Camila. Nem mesmo sobre Elisa, era sobre Charlotte. E ao defender sua filha, expôs a maior falha de Camila. Supor que sua família poderia sentar-se à mesa real sem realmente pertencer a ela. Pela primeira vez em sua existência real, Camila não era quem movia os fios. Era ela quem estava sendo cortada. À medida que os sussurros do escândalo no jardim se tornavam manchetes nacionais, o público britânico, notoriamente volúvel em assuntos reais, reagiu com uma clareza incomum. Demonstraram forte apoio à princesa Charlotte, desde os pátios escolares até os pubs, em programas de rádio e nas redes sociais. Foi gestada uma história que nenhum assessor de imagem nem porta-voz oficial conseguiu alterar. A pequena menina com os olhos de Diana se tornou símbolo de uma inocência traída, e a nação não estava disposta a tolerar isso. Quase imediatamente, hashtags como Be Protect Charlotte, Be Team Charlotte e Privilégios Now tornaram-se tendência no X, TikTok e Instagram. Vídeos virais comparavam as aparições públicas de Charlotte, elegantes e discretas, com as supostas demonstrações de arrogância da neta de Camila. Admiradores da realeza contrastavam imagens dos filhos de William e Kate com os familiares estendidos de Camila, destacando a graça e disciplina de uns frente à atitude presunçosa dos outros. Charlotte é a filha da futura rainha. Carrega o legado de Diana, dizia um tweet popular. Quem essa neta de Camila pensa que é? A indignação foi rápida e feroz. As sessões de comentários em publicações oficiais viraram campos de batalha. Até os monarquistas tradicionais, que uma vez apoiaram com cautela a entrada de Camila na monarquia,
começaram a questionar a sensatez de terem elevado sua família. Perguntas que durante anos haviam sido sussurradas agora eram gritadas. Por que a família Shand assistia a eventos de Estado? Por que pessoas alheias à realeza tinham acesso a recursos do palácio? E o mais grave, por que o palácio os havia protegido até então? As pesquisas de opinião refletiram a mudança de humor. Uma sondagem relâmpago feita poucos dias após o incidente revelou que 83% dos entrevistados apoiavam a decisão do príncipe William de revogar os privilégios honorários da neta de Camila. Ainda mais revelador foi que quase 70% dos entrevistados acreditavam que a monarquia deveria restringir o acesso real apenas a pessoas de linha sanguínea direta. Para os Shand, foi um desastre de relações públicas. O status de Camila e a paixão de Carlos os protegeram por muito tempo, mas agora estavam sob o escrutínio público e sua posição social fora abalada. Elisa, que durante muito tempo foi vista como o rosto futuro de uma família real moderna e misturada, passou a representar tudo o que o público detestava sobre o suposto nepotismo real. Enquanto isso, o silêncio de Kate tornou-se uma arma poderosa. Ela não disse nada, não deu entrevistas, não fez comentários velados. Em vez disso, retomou seus compromissos. Visitou um hospício infantil, conversou com mães jovens e lançou uma campanha de saúde mental. Em cada aparição pública, as câmeras captavam sua atitude serena, o toque reconfortante no ombro de Charlotte e seu sorriso radiante, porém contido. Kate não precisava dizer nada em público. Já havia vencido. Até figuras reconhecidas começaram a opinar. Apresentadores de televisão, locutores de rádio e especialistas em criação de filhos defenderam o direito de Charlotte de ser protegida. Em um painel de horário nobre, um comentarista afirmou: "Se seu filho sofre bullying, você intervém." William agiu como qualquer pai faria. A diferença é que ele o fez diante de uma audiência nacional, e por isso o valorizamos ainda mais. Nos bastidores, os assistentes perceberam uma diferença sutil, mas significativa. Membros do staff que antes eram leais ao círculo de Camila supostamente começaram a pedir para serem realocados no Palácio de Kensington. Jornalistas que antes demonstravam simpatia pela rainha consorte passaram a focar seus relatos na contenção de Kate e na liderança de William. Já não era só uma questão familiar. Era um ajuste de contas. A mensagem estava clara. A realeza não se adquire por associação, e o privilégio sem mérito não tem lugar no destino da monarquia. E quando a poeira baixou, uma realidade era inegável. Pode ser que a princesa Charlotte tenha derramado lágrimas, mas a nação se mobilizou em sua defesa. Ao fazê-lo, revelou o quão frágil e instável era a base sobre a qual o legado de Camila fora cuidadosamente construído. Poucos momentos no grande teatro da monarquia britânica foram tão cruéis, pessoais e reveladores como este. Uma criança foi ferida durante um encontro familiar, o que gerou não só compaixão, mas também uma reflexão nacional. E agora, enquanto a poeira real se assenta, a princesa Charlotte emerge como uma vencedora silenciosa numa luta que nunca pediu, mas que jamais esquecerá. Não se tratou de títulos nem de acesso. Tratou-se de respeito, proteção e do futuro da coroa. A postura firme e sem rodeios do príncipe William mostrou que os dias do sofrimento silencioso e dos favoritismos às portas fechadas ficaram para trás. Kate, serena, firme e imperturbável, lembrou a milhões que é muito mais que a princesa de Gales. É o coração da regeneração da monarquia. Enquanto isso, o legado meticulosamente planejado de Camila começou a desmoronar. Sua longa trajetória de amante notória, a rainha consorte, sempre dependera da tolerância do público e da crença silenciosa de que sua família seria integrada sem problemas aos assuntos reais. Essa ilusão agora está quebrada.
O exílio de sua neta dos espaços reais não é só um castigo, é um sinal. Foi traçada uma linha clara entre quem serve a coroa com honra e quem apenas se agarra a privilégios. Pela primeira vez, a família real não desviou o olhar. Agiu com clareza e consequências. O rei Carlos permanece ostensivamente neutro. Contudo, seu silêncio é por si só uma admissão. Embora o trono lhe pertença por enquanto, a devoção do povo já está diminuindo. A cada escândalo do qual William e Kate emergem, sua influência sobre a imaginação pública se fortalece. Como resultado, a lição ecoa tanto nos corredores do palácio quanto no discurso social. Nesta nova era, o sangue real já não basta. Lealdade, caráter e confiança pública são mais importantes do que nunca. A princesa Charlotte, com seu poder silencioso e compostura além de seus anos, tornou-se, involuntariamente, o rosto do futuro. E Camila, que um dia esteve tão certa do lugar de sua família na coroa, agora observa esse lugar se esfarelar sob o peso das consequências. A monarquia está evoluindo, e a nova geração deixou claro que não haverá segundas chances para privilégios sem princípios, sem